ontem em Brasília, no evento de lançamento do programa Crédito do Trabalhador, o presidente Lula afirmou que colocou uma mulher bonita no seu governo para melhorar as relações institucionais. Ontem, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, ontem em Brasília, no evento de lançamento do programa Crédito do Trabalhador, o presidente Lula afirmou que colocou uma mulher bonita no seu governo para melhorar as relações institucionais. Olha, estou linkando, tá? Estou linkando. Tudo isso porque ontem a gente soube que o conselho lá do Ministério dos Direitos Humanos, que assedia gente pachuchu, né? Fez uma denúncia, representou, né, o Bolsonaro na PGR, porque ele falou que as mulheres de esquerda são feias e incomíveis, palavras do Bolsonaro. Aí teve esse lance, aí agora veio André Mendonça cantando Daniela Mercury, né? O mais belo dos belos, sou eu, batar no feito, mas pode dizer. Essa Daniela Mercury também não posso cantar, né? Agora o Lula ontem, ele falou que ele nomeou uma mulher bonita para as relações institucionais. Mas é aí que é o problema, porque ele estava falando da Gleisi Hoffmann. Tá? Acompanha esse trechinho aí. E é muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque é uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. Eu não quero que alguém ache que o presidente da República está distante do presidente da Câmara, está distante do presidente do Senado. Não. Nós temos que mostrar para a sociedade que nós somos, em lugares diferentes, pessoas com o mesmo compromisso de defender a soberania desse país, defender o bem-estar do povo brasileiro e melhorar a vida de todo mundo. Soberania virou a palavra da vez, né? A palavra da moda agora é soberania, foi né? democracia. Ó, nesse mesmo evento, depois de falar, né, ao falar sobre a reforma tributária, Lula chamou o deputado federal José Guimarães, do PT, de cabeçudão do Ceará. Vamos ouvir esta. Vou falar da política da reforma tributária. Não é possível fazer reforma tributária em regime democrático. Sempre que ela é feita é em regime autoritário. E nós conseguimos fazer com a participação de todos os deputados e senadores, e nós só temos 9 senadores no Senado em 81, e só temos 70 deputados em 513, e nós fizemos isso, muito por conta da competência do nosso deputado, na Câmara pelo trabalho primordial do Guimarães, desse cabeçudão do Ceará, e pelo companheiro Jacques Wagner, que é um companheiro da mais alta qualidade de negociação, além dos nossos líderes. Aí, ó, fica à vontade aí. Olha, cabeçudão do Ceará, né? Bom, o Lula também, como nordestino, né? Isso é uma expressão comum que se utilizam entre eles. Isso me parece mais aquela coisa de quando uma pessoa da pele de cor preta fala da outra, ele está absolvido de racismo, né? Não, mas eu, por exemplo, tenho processo de homofobia contra mim. Mas é que aí você tem que ser de esquerda. Pois é. Nesse caso do cabeçudão do Ceará, acho que o presidente Lula acertou, né? E eu queria parabenizar o Sidônio, porque o Sidônio, ele está orientando o presidente Lula a cada vez falar mais nos eventos, a se expor mais. Agora, o presidente Lula, a gente tem que lembrar que ele já está indo para uma certa idade e que ele está naquela fase do sincericídio, né? Ele está falando coisas, né? Ele está falando muita coisa que ele pensa sem pensar, né? Mas acertou quando falou do cabeçudão do Ceará. Mas eu fico aqui me perguntando, rapaz, fico me questionando que tamanho tem essa cabeção. Aí eu lembro que o tanto de dólar que ele colocou na cueca, né? Talvez teria dado certo na peruca, né? Ah, não, ele não usa peruca. Então, mas no caso, o tamanho da cabeça podia comportar. Não.
Mas eu fico pensando... Ah, não é a cabeça sem cabelo? Não. Ah, tá. Eu não tô conseguindo. Agora, eu fazer estava ouvindo o comentário. discurso do Lula, tirando essas pequenas falas, e vinha vendo, puxa vida, para ser quem é, com tantas divergências que eu tenho, e tudo que ele vem falando, parece até que ele está mais ou menos acertando. E pensei logo no Sidônio. Eu falei, o Sidônio deve ter tendo um trabalho gigantesco, deve estar escrevendo esse texto, passa com ele, repassa, treina, faz direitinho, e o Lula vai seguindo a cartilha. Mas, invariavelmente, tem um ou dois momentos que ele escorrega e cai no tal sincericídio. E cai no cabeção. E aí a gente enxerga a verdadeira personalidade da pessoa. Vale lembrar que ele foi para Belém dizer que o ovo que ele comia, o ovo de ema, era do tamanho da cabeça de vocês, apontando para as pessoas. Que não estão tendo dinheiro para comprar ovo. E vale dizer que um ovo de ema pesa 500 gramas e é muito menor que uma cabeça. Ou seja, chamou todo mundo que estava lá de cabecinha. Essa é a verdade. Olha, o presidente Lula, ele sempre falou essas asneiras, né? Me parece também, sabe, Bela, que é aquelas brincadeiras que a gente, né, que antigamente a gente fazia antes do politicamente correto, que agora não pode falar nada se você for de direita, se você for de esquerda, você pode falar. Mas me dá preguiça, sabe? Porque a gente fica... A esquerda fez a gente ficar discutindo esse tipo de coisa que, na minha opinião, é irrelevante. É legal, né? O pessoal gosta, morre de rir e tal. A gente é o entretenimento. É um entretenimento, mas ele não tinha que estar fazendo nada de entretenimento. Que ele faça com dinheiro dele, exatamente. Exatamente. Agora, já teve a resposta da Gleice nas redes sociais, eu já vi uma entrevista dela dizendo que para ela os gestos valem mais do que as palavras, e aí ela voltou com aquela história que o presidente Lula foi que elegeu a primeira presidenta do Brasil, a primeira presidenta do partido. Foi, né? E aí voltamos a dizer aqui que na verdade a presidente Dilma é aquela história da tartaruga em cima do poste, só está lá porque alguém colocou. Ela não seria presidente se não fosse o Lula ter colocado ela lá. Então é uma mulher que chegou à presidência da República empurrada ou levada aí por um homem, né? Então a gente segue esperando uma presidente que realmente tenha conexão com a população, que represente o povo brasileiro. E você vê que ele gosta tanto, né? Ele prestigia tanto as mulheres. Que saiu uma ministra mulher do STF. Sim. E ele colocou dois, né, homens heterossexuais, brancos, opressores, riquíssimos, né? Sem contar o caso da Aniele, que não deu em nada, de assédio, né, que não deu em nada, e ele pôs pano quente, ele já sabia, dizem que ele já sabia da situação há meses e não tomou nenhuma providência. Mas eu queria chamar a atenção aqui que esse fato ocorre no evento de lançamento do programa Crédito do Trabalhador, que é aquela medida provisória que eu comentei ontem, que vai liberar e facilitar crédito consignado para os trabalhadores da iniciativa privada. E aí eu quero citar o que eu vi hoje na rede social do governador Zema, respondendo aquela troca de farpas que eles fizeram no dia dessa piadinha do Alckmin aí, em Minas Gerais, e ele usou uma expressão que o governo Lula está seguindo a mesma receita do governo Dilma, quando a gente teve a pior crise e recessão do país em 2015, 2016, que é com a falta de responsabilidade fiscal. E aí ele fala da questão da economia crescendo com anabolizantes. Essa medida provisória é um anabolizante para dar a falsa sensação de que alguma coisa melhorou. Injeta dinheiro, endivida os trabalhadores, eles têm um dinheirinho ali, aumenta o consumo, dá uma falsa sensação de melhoria, e essa bomba estoura daqui a 1 ano e meio, provavelmente no próximo governo, com esses trabalhadores endividados. Então, ao invés de fazer a economia prosperar da forma certa, porque economia é uma ciência, está sendo feita uma coisa artificial com objetivo eleitoral para 2026. É o que ele sempre fez. O Lula só faz isso. E vale lembrar que quando você coloca o anabolizante, você está anunciando a queda do cabeção. Exatamente, não vai acontecer daqui a 1 ano e meio. O anabolizante entra, o cabeção vai cair. Acabou, é uma questão de tempo. O cabeção aí seria cai.
vai Seria ficar ele próprio? baixo. Seria ele próprio? Porque ele que cairia, Faz né? Numa situação como pergunta, essa. só que ele responde. Mas olha, Porque você veja o ovo que já era uma coisa assim que dava na vista, já encolhi, já. mas olha que coisa Esteja no interessante. assunto que é pior. Quando você para observar, o primeiro ponto, realmente o Sidônio, por mais que ele esteja no lado do mal, ele está no lado sombrio da força. Gente, A gente sabe disso, o Sidônio tá? tá no emprego mais fácil da vida dele. Vocês estão achando que o Sidônio tá fazendo alguma coisa? Sidônio tá lendo Marie Claire. Mas sabe qual é o grande problema do Sidônio? Porque isso vai cair e ele sabe como é que eles trabalham. Piada do Judas, tá? Ele sabe como é que eles trabalham. Primeira coisa que eles vão dizer, a culpa é do Sidônio, que foi incompetente. Então o Sidônio sabe que ele não vai ser chamado para ser empregado com mais nada naqueles que têm dinheiro para pagar e muito menos na esquerda. Por quê? Porque a culpa vai ser dele quando descobrirem que ele é que está orientando o Lula. Que está orientando o Lula. O Lula não segue orientação nenhuma. Mas, primeira coisa, o Sidônio certamente deve estar olhando para o Lula e dizendo, não é possível que esse cara não consegue calar a boca na hora que tem que calar a boca. Primeira coisa deve estar na cabeça dele. Segundo, quando a gente para ver as piadinhas que o Lula fez, a questão do cabeção, que a imprensa não tocou em nenhum assunto. Não sei se vocês estão lembrados que em 2020, Sua Excelência o presidente Bolsonaro fez uma brincadeira que não era parecida, mas alguma coisa acerca dos nordestinos. Ele foi malhado de todas as formas possíveis pela imprensa brasileira. Ali ele virou cearense cida, ele virou nordestino cida, ele virou tudo cida que poderia na imprensa brasileira. O Lula pode. Não, mesmo que faça uma piada Quando ridícula o Serra como foi essa. candidato contra o Lula, ele tinha um assessor que chamava-se Paulo e o apelido dele era Preto, chamavam ele de Paulo Preto. O PT fez um escarcéu Sim. do racismo do Serra. Sim. Sim, não podia, e detalhe, porque não podia fazer. Agora, a piadinha que o Lula fez, vale, por qual razão? E vale lembrar que preconceito oriundo de discriminação por origem regional é racismo. É racismo, exato. E quando ele falou, olha que coisa bizonha, bizarra, é uma aberração. Quando ele pega e diz assim, e foi para isso que eu coloquei esta mulher bonita para negociar com vocês. Ele quase disse, eu sou um cafetão. E ela aqui é uma trabalhadora da minha casa. Pastinha, para quem não sabe, antigamente, né? Hoje é tudo na base do cascalho, né? Mas antigamente era famoso lá nos corredores do Congresso, quando alguém queria assinatura ou aprovar alguma coisa, eles contratavam umas modelos assim, com uns airbag maior assim, com a pastinha para colher assinatura. Ela chegou assim, deputado, senador, você assina? Pois é, Pavinato, aí é que está a jogada. Isso pode ser uma brincadeira, mas uma brincadeira dentro de um determinado contexto gera as interpretações diante da personalidade que ele tem. E a personalidade dele, por incrível que possa... pegar em zigue-zagueante. Não, é exatamente aquilo que ele falava do Bolsonaro. Que o Bolsonaro não era aquilo que falava do Bolsonaro. Mas ele é misógino, ele é machista. Corintiano pode bater em mulher. Segundo ele, não é? Segundo, pelo amor de Deus, torcida do Corinthians, desculpa, não estou falando vocês. Mas para ele, sim. Ou seja, para ele, todos aqueles defeitos que o homem poderia ter, a gente, quando ele abre a boca, ele mostra naturalmente. Isso vem da sua alma. Ele não precisa articular, pensar. Alma? Deve ter, é podre, mas tem. Porque todo mundo tem uma alma. Se ele não tivesse alma, até ficaria tranquilo. Por quê? Porque depois da morte dele, o espírito dele se dissolveria e iria lá para o quinto do universo. Não interessa para nós. Agora, a piada mais infame, ofensiva até de toda essa história, é o próprio programa que eles estavam fazendo lá. Sim. O anúncio que eles estavam fazendo. Porque era Programa de Crédito ao Trabalhador. O que é? O tal crédito consignado. O que o trabalhador dá de garantia? O Fundo de Garantia do Trabalhador. Ou seja, é um engano que eu gosto total. Fizeram um programa, anunciaram com deram o fundo do trabalhador de garantia. Exatamente, falaram, você pode pegar dinheiro emprestado com juros nessa altura que estão por causa do dinheiro. Se você não vale mais nada. E aí, você dá o seu dinheiro em garantia, porque é o seu dinheiro, o seu fundo, que você não pode pegar diretamente. É coisa de maluco. Quando a Ana falou que isso é como é que você falou? Que é uma bomba, não é a bomba? É anabolizante. Anabolizante, a economia anabolizante. É crescendo com anabolizante.
praticamente um atestado quando ele faz esse anúncio desse crédito do trabalhador, dizendo, estou te dando um crédito, mas estou te ferrando no futuro, porque eu estou retirando exatamente que é aquilo que é a tua poupança, que não deveria nem existir. Mas se vira, é problema teu. O problema é que ele estava tentando dizer que ele vai impressionar a economia, ou vai tentar estimular a economia, fazendo exatamente aquilo que o Zema disse. Cara, sabe por qual razão eu estou fazendo o governo? Ele não ia liberar o saque. Austeridade. Ele não vai liberar o saque? Oi? Ele não vai liberar o saque? Não, ele libera o empréstimo. Ou seja, ele não deixa o trabalhador pôr a mão no dinheiro, mas deixa emprestar. Mas se o trabalhador não conseguir pagar, aí o banco vai lá e paga o dinheiro o banco dele. está ganhando com isso, né? Ele está ferrando Claro, com tudo. claro, é um programa para os bancos. Programa É um para os programa para os bancos. Aliás, quem instituiu o consignado no Brasil foi ele. Vale lembrar. Tem que ter. Vale lembrar que a praga do consignado no Brasil foi ideia dele. Lá no primeiro mandato, em 2003. Que deixou várias Renato, ele famílias está nessa bola de matando neve. 2 coelhos com uma Caixa cajadada d'água. só. Primeiro, o governo não tem mais dinheiro para fazer o toma lá da cá. E ele sabe que não pode aumentar os impostos, porque a curva de Laffer já não está mais funcionando. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que tomar o dinheiro dos outros em outras áreas. Então ele está tomando o dinheiro. Você, trabalhador, não entre nessa, porque você vai cair no engodo. O governo vai tomar o seu dinheiro quando você não conseguir pagar, dinheiro que já é seu direito garantido. E 2, para que o fundo de garantia deixe de ser pago. Então, 2 coelhos com uma cajadada só. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.